Bom dia a todos, hoje quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021, estamos na primeira semana do tempo comum, o Evangelho é de Marcos, no capítulo 1, versículo de 29 a 39, o texto diz o seguinte: Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e a ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Olha só, aqui estamos diante daquele que tem o poder de curar. Sem dúvida nenhuma, aquele foi um dia longo e cansativo para Jesus. Estando a ensinar na sinagoga de Cafarnaum, já nas primeiras horas da manhã, lá encontrou um homem possuído por um espírito mau. Ele curou este homem e o libertou. Isso foi o evangelho de ontem e nós já meditamos sobre isso. Em seguida, foi chamado para curar a sogra de Pedro, o evangelho de hoje, que estava acamada e com febre. A febre naquele tempo era também considerada uma possessão porque deixava a pessoa prostrada, escrava, submissa da própria enfermidade. O gesto da mulher curada chamou a atenção de todos, primeiro por estar curada e depois pela atitude da mulher em servir o mestre e seus discípulos. Como forma de agradecimento, não existe melhor maneira aqui de agradar o Senhor senão dessa forma. Algo que todos nós precisamos aprender. Quantas coisas também nos fez o Senhor. Será que alguma vez na vida nós já agradecemos por isso? Os gestos de Jesus estavam carregados pelas marcas do amor de alguém que está constantemente voltado às necessidades e carências do próximo. Estava sempre pronto, não me importava a hora, a atender quem dele precisava. A multidão procura, trazendo seus doentes e gente possuída pelo demônio. A ninguém despedia sem a devida assistência e libertação. Ao que parece, a sogra de Pedro entendeu isso e imediatamente se colocou a serviço daquele que devolveu a ela a vida e que não media esforços para salvar vidas, colocando em risco até a sua própria vida. Ele precisava descansar, alimentar-se para continuar sua missão, seu trabalho. Ela entendeu isso e se colocou a seu serviço. A vida de Jesus consistiu em fazer o bem, vindo ao encontro das necessidades de quem o procurava em busca de alívio para seus sofrimentos. Era incansável quando tinha diante de si pessoas carentes. Dia e noite sempre estava pronto para ajudar. O Evangelho hoje fala que até depois do pôr do sol trouxeram pessoas para serem curadas por ele. Ou seja, já noite adentro estava ele ali curando. Por isso eu disse, o dia foi longo e entrou pela noite adentro. Atendia a todos os doentes e também os endemoniados. A cidade inteira aglomerou-se a seu redor. De madrugada, depois das intensas atividades do dia, ele então retirou-se um pouco para descansar e também para rezar. Foi impossível. Lá foram atrás dele a multidão e os próprios discípulos. Sem demonstrar cansaço, Jesus se levantou e se pôs a caminho, consciente das necessidades de tantas outras pessoas que chegaram depois. Servidor do reino, importava-lhe anunciar a boa nova, fazendo, portanto, o bem. Os discípulos, os passos do mestre, também são incansáveis quando se trata de serem solidários com os sofredores deste mundo. E ali Jesus deixou claro aos seus discípulos que não só o povo de Cafarnaum precisava da sua presença e também dos seus serviços.
às aldeias, às sinagogas, de toda aquela região da Galileia, e foi para isso que ele veio. Então, logo em seguida, certamente, quando amanheceu o dia, ele se pôs a caminho e foi de encontro a outros que certamente não estiveram ali, mas que também precisavam da sua assistência, precisavam de cura e de libertação. Olha isso que maravilha. Meu irmão e irmã, então vamos combinar uma coisa. Olhando para esse evangelho, o gesto do serviço, se colocar a serviço. Então vou dizer para você o seguinte: eu rezo por você todos os dias, então reze também por mim. E juntos façamos acontecer o reino de Deus aonde quer que nós estejamos. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre vós e que permaneça sempre. Amém. Tenha todos um bom dia e fiquem todos com Deus.